Meus irmãos, nós estamos falando esse mês sobre um tema que muitas vezes é muito difícil para nós. Eu quero dizer isso para você saber que talvez esse seja o seu maior desafio na vida com Deus, na vida em Deus. E o nosso maior desafio é despojamento. Isso é uma realidade. Sabe de uma coisa? Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, mas se entregar ao Senhor não é algo fácil. Amém, meus irmãos? Por mais que nós falamos, declaramos que o Senhor é bom, por mais que nós falamos que o Senhor nos ama, por mais que nós sabemos de todo o plano de redenção, todo o plano de salvação, por mais que nós ouvimos isso desde a nossa infância, mas na hora da gente se entregar a Deus é algo realmente complicado. E o Senhor, Ele deseja o que sobre nós? Ele deseja que a gente possa nos despojar de nós mesmos. Muitas vezes parece que o Senhor deseja nos humilhar. Muitas vezes nós pensamos sobre isso, sabe? Tem um versículo que fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. E no tempo certo, tudo Ele fará. Sabe? Essa palavra, mas quando nós olhamos humilhai-vos, parece algo ruim. Amém, irmãos? É uma palavra que fala, nossa, vou me humilhar ao Senhor. Eu acho que talvez não precise me humilhar tanto assim. Talvez eu possa ser um pouco humilhado. Talvez eu seja um pouquinho menos humilhado. Talvez eu me torne um humilhadinho. Mas humilhar, não. Há uma resistência em nós. Mas o Senhor diz que quando nós entendemos a sua graça, o seu favor e o seu amor por nós, a humilhação não é algo que nos pesa. A humilhação não é algo que nos causa dor. A humilhação não é algo que nos traz transtorno, muito pelo contrário. Humilhar-vos debaixo de Deus nada mais é que em nós não podemos fazer nada. Essa é a realidade desse versículo. E quando eu me humilho diante de Deus, eu estou falando, Senhor, me conduz aonde o Senhor deseja. Faz o que o Senhor quer da minha vida. Move em mim a sua vontade. Traz o teu desejo sobre a minha casa, o teu desejo sobre a minha vida. Me encaminha sobre o propósito eterno a qual eu fui criado. Me deixa eu perceber que o Senhor é que conduz todas as coisas na minha vida. Se humilhar é uma oração tão profunda e poderosa, mas é um ato de muita coragem. Porque por muitas vezes você tem sobrevivido até hoje. Amém, irmãos? Amém. O ser humano, todo ser humano, ele tem um instinto natural dentro dele que chama sobrevivência. Como qualquer animal irracional. Todos nós somos voltados a sobreviver. Por isso que nós engordamos. Quero te contar isso. Talvez você nunca percebeu por que você engorda. Porque seu corpo fala assim, bom, se amanhã houver uma seca devastadora sobre a terra e acabar toda a comida no mundo, é possível isso? Não, mas o corpo pensa isso. Ele fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse sujeitinho comer um pouquinho mais, porque eu vou começar a guardar, eu vou estocar comida. Aí ele começa a estocar aqui, aí começa a pochetezinha, daqui a pouco começa outra, aí ele equipa suas costas, equipa seus braços, equipa todas as coisas, e ele está fazendo sabe o quê? Guardando. Essa é a verdade, os irmãos estão rindo. É assim, esses dias eu falei, você está guardando algumas coisas aí, não vai acabar a comida. Comecei a falar comigo, de novo, para ele prestar atenção. Mas isso é o quê? É o anseio de sobreviver. Mas o Senhor não te chamou para sobreviver. O Senhor falou que você vai ter vida e vida em abundância. Presta atenção nisso. O Senhor não nos chama para sobreviver. O Senhor nos chama para ter vida, mas não só uma vida, vida em abundância. Amém. Isso é bom demais. Mas nós sempre vamos resistir nesse aspecto. A gente vai tentar resolver coisas. A gente vai tentar garantir alguma coisa à nossa volta para que a gente não sofra o dano. Aí o que a gente faz? Eu passo por uma experiência, resolvo aquela etapa na minha vida e quando algo semelhante acontecer, eu vou usar o mesmo método desse tempo. Ou seja, quantos eram brigões na escola aqui? Então, olha só. Isso não serviu para você na infância? Você não estava se protegendo de alguém?
Só que acontece uma coisa, você cresce, não cresce? Você fica adulto, não fica? E quando alguma coisa sair fora do seu contexto, o que você vai fazer? Brigar. Isso é sobreviver. Talvez você, quando era criança, você percebeu que uma maneira de você parar de fazer algo, seu pai e sua mãe faziam o quê com você? Berrava. E você aprendeu que berrar paralisa uma ação. Aí você cresce. Alguém vai tentar tomar o seu domínio. O que você vai fazer para manter seu domínio? Berrar. Sobrevivência. Uns xingavam, outros batiam. Outros se encolhiam num canto, não falavam nada com medo de apanhar. E aí você se torna adulto. Quando vir um conflito, o que você vai fazer? Se esconder. Outros conhecem o caminho da droga, outros conhecem o caminho da bebida, outros conhecem o caminho do sexo. Enfim, tudo que me causa pressão, eu preciso dar um jeito nisso. E a maneira que eu aprendi a dar um jeito nisso é fazendo o que deu certo num tempo. Só que todas essas coisas, elas nos levam a um caminho de sobrevivência. Não é o projeto do Senhor. E a gente precisa entender isso. Só que para que eu possa entrar numa atmosfera de amor e de cuidar de Deus, eu preciso, primeira coisa, reconhecer. Por isso que a palavra da salvação, pregada por João Batista, era o quê? Arrependei-vos. Isso que João gritava sobre os céus, sobre o deserto, sobre todos os lugares. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E por muito tempo nós pregamos arrependimento da maneira mais dura, talvez, possível. E arrependimento é você tem que enxergar que você, enfim, é um bando de coisas, você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender, sim, mas a palavra arrependimento não é você simplesmente deixar de fazer algo. Não está ligado a isso? Arrependimento, essa palavra no grego chama metanoia. Ou seja, muda a maneira que você reage, muda a maneira que você pensa. Metanoia é uma mudança metabólica de dentro para fora que vai transformar a sua vida de forma definitiva. Ou seja, a metanoia é saber que eu não quero mais sobreviver, mas agora eu desejo viver. Quantos estão entendendo isso? Aleluia! Metanoia é mudar o padrão. É mudar o plano, é mudar as escolhas, é mudar os caminhos. Por isso que ele falava, arrependei-vos e entra pelo caminho do reino. É isso que João pregava. Porque depois que eu me arrependo, eu percebo, olha, deixa eu falar uma coisa. A pastora chegou a um tempo, graças a Deus, ela decidiu que bater não era o melhor caminho. Amém. Aí a gente começou a viver tempo de paz. Não que eu tivesse apanhado dela, calma, irmão. Os irmãos já pensaram. Mas de vez em quando a gente na discussão, ela dava 2 passos para trás e fazia tipo, sabe o UFC? Eu falava, irmã, volta, brincadeira, só para vocês ficarem mais sorridentes. Mas é verdade. Então a gente berrava e eu aprendia o quê? Eu aprendi a fugir dos problemas. Então quando ela começava a falar muito, eu falava, conversa com o Batman e saía de casa. Fica falando sozinho aí. Isso aí não resolvia nada, mas amenizava, mas não resolvia. E quando eu entendi que eu precisava ter uma metanoia na minha vida, e ela entendeu que ela tinha que ter uma metanoia na vida dela, nós buscamos a solução aonde? No Senhor. E aí o Senhor me dá o quê? Uma nova possibilidade, não para eu sobreviver no casamento, mas para que eu tenha vida no meu casamento, e vida com abundância. Amém, irmãos? É isso que o Senhor deseja fazer para nós. Mas para chegar aí, eu preciso me despojar. Eu preciso pegar todas as armas forjadas que eu tenho na minha mão e jogar no chão. É aquela história quando você vai enfrentar um grande exército e o outro exército está mais armado que você. E você tira um revólverzinho, eles tiram uma metralhadora. E você fala, opa, estou rendido. Joga no chão, bandeira branca. É isso que o Senhor deseja que nós façamos com a nossa vida. O Senhor, a palavra do Senhor diz que as nossas armas em Cristo são poderosas. Para desfazer o quê? Toda ação do quê? Do maligno. Toda ação das trevas. Para derrubar sofisma. Para derrubar tudo aquilo que nos atrapalha. Ou seja, a nossa arma poderosa é em Cristo. É em Cristo. Somente em Cristo que eu consigo mudar.
Somente em Jesus que eu consigo vencer, não com as minhas armas humanas, mas com as armas espirituais. Mas para isso, eu preciso largar a mão dos meus equipamentos. Quantos estão dispostos a largar suas armas nessa noite? Aleluia. E largar sua arma vai te levar a um lugar que você nunca teve. Você não sabe como se portar ali. Esse é o desafio. Porque se você abrir mão de todo o sistema de defesa que você tem hoje, você vai passar pela sua cabeça: eu fiquei vulnerável. Agora eu me tornei um ser humano vulnerável. Agora quer dizer então que quando alguém estiver falando algo comigo, eu não vou poder mais bater, eu não vou poder mais gritar, eu não vou poder mais espernear, eu não vou poder mais fugir. Sim! Só que nessa hora aparece quem sobre nós? O Senhor Jesus. É isso que a gente não consegue ter coragem de viver. A situação está difícil, mas sabe o que eu faço? Eu fico lutando com as minhas arminhas e elas não são poderosas. Elas são falhas. E eu não vivo uma comunhão com o Senhor, eu não desfruto do milagre de Deus. Não muda a situação. E por quanto nós negociamos esse aspecto, nós não vivemos o que se chama graça e favor de Deus. Porque eu preciso entender o que é graça. Graça, muitas vezes a gente fala: eu estou na graça, pastor, agora eu posso tudo. Enquanto você pensa graça baseado para pecado, você está no nível mais raso que existe da palavra graça. Você só está no dicionário. Você só entendeu o dicionário, meu irmão. Mas quando você entende que graça é abrir mão de si mesmo e viver uma vida em Cristo, e para que Cristo viva em nós, você está num nível muito elevado de revelação. Aleluia! É dependência. E dependência é andar com os olhos fechados diante de Jesus. É fazer o que Jesus quer fazer na sua vida. É abrir mão da sua verdade para que a verdade do reino entre no seu coração. Isso é graça. Graça é Ele em nós e nós nele. Graça é Ele sendo o Senhor e eu sendo o quê? Servo. Eu sendo o quê? Filho. Eu sendo o quê? Amigo de Deus. Isso é graça. É andar por fé. Andar por fé é contra as coisas que nós vemos. A palavra do Senhor diz que Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança. E o Senhor queria mostrar graça para Abraão. A Bíblia retrata o homem Abraão como o pai da fé. Eu vou falar que alguém que creu mais que Abraão é impossível. Abraão creu contra a esperança, amém, irmãos? Só que Abraão perdeu os olhos da graça. O Senhor deu uma promessa para Abraão. Sabe o que o Senhor falou para Abraão? Um dia o Senhor encontrou Abraão e falou: filho, eu quero falar algo para você. Você vai gerar um filho. E Abraão olhou e falou: nossa, está certo disso, Senhor? Olha a minha idade. Abraão tinha uns 70 e pouquinho ali. Ele falou: você vai gerar um filho. Abraão falou: amém. Ele foi lá, contou para Sarai: Sarai, você vai ter um filho. Ela falou: amém, ainda acho que dá tempo, pode ser que ainda aconteça. E eles começaram a caminhar sobre a palavra da promessa. Mas chegou uma hora que a promessa demorou para transformar a vida deles, porque Abraão tinha a revelação do quê? Da fé e não da graça. E Abraão começa a andar sobre esse aspecto, mas chega um tempo que as coisas começaram a não acontecer como ele planejou. E quando o tempo ia passando, Sarai, até então, faz uma proposta, fala: Abraão, eu acho que o Senhor vai cumprir isso. Ele falou: amém, conversa de crente, presta atenção na conversa de crente em casa. Conversa de crente é assim: olha, lembra, Deus falou que vai nos dar um filho. Abraão: verdade, amém. Aí o espírito deles começou a encher. Só que aí Sarai resolve passar a mão no quê? Na arma que ela jogou no chão. E ela fala assim: sabe de uma coisa? Acho que a promessa não é em mim. Porque sabe, Deus falou que ia dar um filho para você, né? Dá uma olhada a Agar. Agar é jovem. Com certeza, se você se deitar com Agar vai gerar um filho para nós. E Abraão falou, olhou para a arma de Sara e falou: eu acho que é isso. E a palavra diz que Abraão deitou com Agar e gerou um filho. Amém? A promessa não resolveu o problema da paternidade. Abraão não virou pai, não era segundo a ideia de Deus, pai de multidões. Abraão tinha um filho, só que era um filho da sobrevivência, não um filho da vida e vida em abundância. E muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor tem uma promessa de restauração para a sua casa, amém? O que você vai fazer então? Eu vou colaborar com Deus. Porque, na verdade, as armas de Deus não são tão poderosas. Eu preciso equipará-lo também com as minhas armas. É nessa hora que a gente erra.
É nessa hora que o Senhor tem que fazer de novo o que? Uma recondução de rota. E presta atenção na história de Abraão. Mais uma vez, o Senhor é bondoso. Amém, irmãos? Eu quero te falar uma coisa, antes que você comece talvez a ficar entristecido. Eu quero te lembrar de uma coisa. A promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Amém? Amém. Aleluia! Quantos creem nisso? Aleluia! A promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Só que tem um negócio, meu irmão. Talvez você atrapalhe o tempo da promessa. Talvez você dificulte a promessa chegar. Talvez você tente resolver as promessas de Deus. Deixa eu falar uma coisa, é Ele que prometeu, é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que resolve toda a circunstância. Não é nós. Só que nessa hora, o que eu faço? Eu tentei ajudar, e Abraão e Sara tentaram ajudar. E ele tem um filho. E ele começava a olhar para o filho e falou, olha que legal, o Ismael está crescendo. E com certeza ele brincava de carrinho com o Ismael, levava Ismael para caçar, levava Ismael para tudo quanto é lugar. Abraão estava com o peito estufado e falou, olha meu filho. E passava pelas pessoas, olha o filho da promessa, é o filho da promessa, é o filho da promessa. Só que quando ele batia o olho na tenda dele, a mulher dele estava com o semblante decaído. Porque não era promessa. Não trazia paz ao coração daquela família, porque não era promessa. Estava resolvido um filho, mas não era um filho da promessa. Ou seja, parecia que o problema estava resolvido. Sim, uma etapa, a segunda causava a morte. E é isso que a gente faz com a nossa vida, irmão. A gente tenta ajudar Deus num processo. Uma parte está resolvida, só que a outra continua te causando dor. Mas o Senhor é bom e a promessa vai ser cumprida, amém? O que acontece? Os anjos vêm. Fala de novo, Abraão, vem para fora da tenda. Só que Abraão, quando acontece isso, Abraão tinha feito o quê com o Senhor? Uma aliança. Abraão tinha o quê? Circuncidado. E naquele tempo, a circuncisão mostrava aliança, ou melhor, despojamento. A partir de agora eu conduzo sua vida. Quando Abraão resolve se despojar, de novo na aliança do Senhor, quem visita eles? O anjo. Mas aí Abraão já tinha 100 anos. Sara é mais velha ainda. Ele olha e fala, Abraão, sua mulher vai conceber um filho. E diz que na hora que Sara ouviu essa história, ela riu dentro da barraca, da tenda, do lugar, da casa. Ela riu da promessa, sabe por quê? Porque ela já tinha tido uma experiência de morte, de dor. Quero te falar algo. Toda vez que você tentar fazer algo, a sua experiência vai te trazer dor. Mas toda vez que o Senhor fizer algo, essa experiência vai te trazer refrigério. Só que Sara lembrou do quê? Da briga da escola. Eu tenho que bater em alguém, eu tenho que berrar, eu tenho que gritar. Vai gerar dor de novo, ou seja, vai ser mãe. Ela riu. Eu já conheço isso, vai doer. E Deus falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, a minha promessa não te causa dor, a minha promessa te dá refrigério. E a palavra do Senhor diz que Sara engravida, aleluia, Sara engravida. E aí a promessa começou a aparecer, amém, irmãos? Sara olhava e a barriga crescia, e Abraão feliz de novo. Só que tinha um problema, tinha Ismael. Ismael apontava para o quê? Para o trabalho da mão deles. E sabe o que Agar começou a fazer? A tirar sarro de Sara. Depois, além de tirar sarro de Sara, Ismael começa a zoar quem? Isaac. Começa a judiar de Isaac. E aquilo começou a trazer o que? Amargura ao coração de Sara. Sabe por quê? Porque enquanto a gente tenta misturar a promessa com o trabalho da nossa mão, a paz não está na nossa casa. A gente precisa entender isso. Não, as duas coisas não caminham juntos. É impossível misturar duas sementes no mesmo pote. É impossível misturar o favor de Deus com as suas mãos. A gente só tem a graça de Deus baseado no amor de Deus e pronto. É isso que o Senhor deseja fazer para nós. Mas sabe o que o Senhor fez? Mansa fora Ismael. E aquilo doeu demais em Abraão. Doeu demais porque Abraão era pai. Romper as coisas que nós fazemos causa dor. Causa dor. Abrir mão de nós causa dor. Depender da obra de Deus causa dor. Mas ela só causa dor quando você fez o processo. Nessa noite eu quero trazer algo para você, meu irmão e minha irmã. Se você deseja viver plenitude, quantos desejam? Aleluia! Abra mão das tuas armas. Abra mão das tuas armas. Abra mão dos teus pensamentos. Abra mão das suas experiências antigas. Abra mão dos seus recursos.
Viva debaixo do favor e da graça de Deus. A promessa vai cumprir, mas eu preciso deixar Deus agir. Enquanto nós formos Sara, enquanto nós formos Abraão, nós vamos gerar Ismael na nossa vida. Sempre o Senhor vai nos amparar com graça, meu irmão. A promessa sempre vai chegar, mas você sempre vai ter problema para resolver depois. Você sempre vai ter que expulsar alguém da sua casa. Você sempre vai ter que expulsar um hábito seu. Você sempre vai ter que jogar fora suas muletas. E andar sem muleta, aprender a andar com 10 anos, talvez não seja fácil. Talvez aprender a andar sem muleta não seja fácil. Mas o Senhor não deseja só que você ande, o Senhor deseja que você corra diante da promessa dele. Amém, igreja? É uma decisão. E o que eu quero falar para você, talvez até hoje você andou baseado em muleta, meu irmão. Talvez, até hoje, você está andando na sua força. E hoje o Senhor tem um convite para você. Anda na força dele. Talvez a sua vida não deu certo até agora em todas as áreas, porque tem coisa sua aí. Tem mãozinha sua aí, tem arminha sua aí. Talvez até hoje você está resolvendo conflito de casamento, de relacionamento baseado nas suas artimanhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Chama Jesus para entrar no seu casamento hoje. Chama Jesus para entrar nas suas finanças hoje. Chama Jesus para entrar no seu ministério hoje. Senhor, eu que faço? Não, Jesus faz através de nós. Chama Jesus para entrar em cada área da sua vida. Chama Jesus para educar seus filhos com você. Quando a gente olhar para discipulado, achando que é uma artimanha de igreja, ou algo natural, ou uma escola, não, meu filho, você só está aprendendo a colocar Jesus em cada área da sua vida. Esse é o propósito eterno. Para de lutar com as suas armas, deixa ele lutar por você. Quantos estão dispostos a isso? Aleluia! Sabe por quê? Porque enquanto o filho da promessa estiver andando com o filho das suas obras, a graça de Deus não prospera na sua casa. É inevitável. Você não reconhece ela. A paz não habita em nós, porque sempre a gente tem coisa para resolver. Nessa noite eu quero te fazer um convite a se despojar. E talvez você pense, pastor, mas eu tenho uma posição. Eu já falei tanta coisa na minha vida. Talvez você pense assim, nossa, mais uma vez eu já falei, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou ter uma palavra e vou voltar atrás. Eu sou homem que não volta a palavra atrás. Alguém conhece alguém assim? Ah, sofrência do inferno. Sabe por quê? Isso é sua arma, irmão. Eu nunca vou aceitar isso na minha casa. Isso eu não faço. Se for para fazer isso, eu prefiro morrer. Morra. Lógico que não, Deus não te mata, Ele te ama. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Isso é o seu eu tentando gritar e fazer você sobreviver. Mas o Senhor quer tirar você da sobrevivência e levar você para uma vida e vida em abundância. Aleluia! O Senhor Jesus era um ser de glória. Você já parou para pensar como era Jesus no céu? Já parou para pensar nisso? Será que Jesus era tipo filho do carpinteiro no céu? Não, Jesus era repleto de glória. Jesus diz que quando ele voltar, só a luz dele vai iluminar toda a face da terra. Só para você começar a construir essa imagem na sua cabeça. Diz que os olhos dele são como chamas de fogo, o pé como latão reluzente. Diz que ele é revestido de glória. E diz que os anjos olham para ele e falam, santo, santo, santo. Diz que é maluco ver Jesus, o resplendor de glória que ele tem. Mas a palavra do Senhor diz em Filipenses 2:5 que ele mesmo não usurpou ser igual a Deus. Ele vem para a terra e abre mão de todos os seus atributos. Ele abre mão de toda a sua glória. Ele abre mão de todo o seu poder. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que se você abrir mão dessa glória que você pensa que é glória, a graça de Deus manifesta sobre a sua vida. É isso que ele está ensinando para nós. Abre mão da sua glória, irmão. Deixa eu te contar. Nem se eu usar os melhores diamantes da face da terra, a sua glória nem parece com a glória de Cristo. Não chega nem aos pés. O seu poder, o que você acha que você sabe, não chega nem perto ao conhecimento dele. Então deixa eu te contar um segredo. Você não está perdendo nada, mano. Você não está perdendo nada. Sabe aquela brincadeira do Silvio Santos? Que ele botava uma criancinha com um negócio assim, ó, numa cabine de som, e falava, você quer trocar um carro zero por um tomate? Aí a criança falava, sim! Aí os caras falavam, não faz isso! Lembra disso? Quantos lembram? Seus velhos. Então,
É isso que o Senhor está falando para nós. Quer trocar a tua pobreza pela minha riqueza? Só que a gente está com o ouvido entupido e falando, não, eu quero continuar com a minha pobreza. Eu quero continuar com o meu comportamento. Quer trocar a tua aflição pela minha paz? E a gente está com o ouvido não dentro da cabine. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está abrindo seus ouvidos para você poder fazer a melhor decisão da sua vida. E falar, Senhor, eu troco a minha pobreza pela tua riqueza. Eu troco a minha dor pela tua paz. Eu troco a minha tristeza pela tua alegria. Quantos querem isso? Aleluia. Esse é teu chamado para a sua vida hoje. O Senhor preparou algo tremendo para você. Mas é necessário você despojar de si mesmo. E a palavra do Senhor diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ou seja, tem a mesma atitude que ele teve. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Hoje o Senhor quer tirar tudo aquilo que é teu e colocar tudo que é de Jesus na sua vida. Hoje o Senhor quer transformar a sua casa. Hoje o Senhor quer transformar a sua natureza. Hoje o Senhor deseja trazer salvação para a sua casa. Hoje Ele quer mudar a sua vida. E para você fazer isso, você só vai ter que fazer algo. Senhor, toma meu tomate e me dá a tua riqueza. Senhor, toma minha pobreza e me dá a sua riqueza. Senhor, toma minha aflição e minha dor e me dá a tua paz. Amém, meus irmãos? Quantos desejam?